Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo aí conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos para mais um corte aqui nessa terça-feira, dia 6 de agosto de 2024, trazendo as últimas novidades do mercado da bola, atualizações do Mengão, que amanhã enfrentará o Palmeiras pela Copa do Brasil. Palmeiras, 8% de aproveitamento nos últimos 4 jogos, nenhuma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Então perdeu para o Fluminense, perdeu para o Vitória, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Internacional, se a gente voltar um pouquinho mais aí alguns jogos, né, nesse recorte, perdeu para o Botafogo e teve aquela vitória contra o Cruzeiro. E o Vinícius Nicoletti, então, está aqui conosco para falar desse momento atípico, mas esse talvez clima já criado aí pelo Abel Ferreira para o jogo de amanhã, hein, Vinícius? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Um abraço, tá aqui com você, Jean, Renato. Pois é o clima que o Abel gosta, né? Que ele cria, chamando a torcida, inclusive no jogo contra o Internacional, ele falou, vamos ter o apoio do torcedor, aqueles que acreditam na equipe. Mas é um jogo muito difícil de virar, a gente vai ver pelo histórico e também pela situação do Palmeiras. Mas tem uma outra situação aí. Essa classificação vale vaga ou as quartas de final e a tranquilidade para a sequência da temporada, ou vai ter que administrar uma crise para os dois lados. Para o Abel Ferreira, porque vai ser uma eliminação, se for da mesma maneira, com derrota ou empate, de repente jogando mal, vai ter que administrar isso, porque tem Libertadores logo, tem Flamengo final de semana pelo Campeonato Brasileiro, depois Libertadores, e o Flamengo, você imagina, tomar uma virada depois de abrir 2-0 no primeiro jogo. O Tite já não tem o mesmo prestígio dos rubro-negros, vai ter que dar muitas explicações. Então, é uma situação, um jogo tenso para os dois lados. O Palmeiras, a expectativa da volta do Estevão, mas a gente apurou ali que ele está voltando muito aos poucos, o Palmeiras tendo muito cuidado com esse retorno do Estevão para não acontecer o que aconteceu na partida contra o Vitória, quando ele voltou depois de uma semana e machucou novamente. Então, dificilmente, não vamos descartar 100%, mas dificilmente ele vai para o jogo dessa quarta-feira, talvez ali na Libertadores, no primeiro jogo contra o Botafogo, daqui uma semana. E as novidades, o Mike, né, que estava com dores musculares, pode jogar na lateral direita, e também o Flaco Lopes, que estava suspenso contra o Internacional. Então, e a grande dúvida aí, qual será a estratégia do Abel, que entrou com 3 zagueiros agora, entrou com um time defensivo não, mas um time mais reativo, esperando o Flamengo, com o Richard Rios do lado direito. Será que vem Mike, Marcos Rocha? Como ele vai montar o ataque? São muitas dúvidas. Do lado do Flamengo, o De La Cruz está fora, não foi relacionado. Essa notícia é de agora, né? O De La Cruz, então, fora. Não foi relacionado. Mas o Cebolinha foi. Cebolinha foi. O De La Cruz com dores no joelho, também tem problemas no tendão de Aquiles. E aí o Cebolinha, que saiu machucado no intervalo do jogo, né? No final do primeiro tempo ainda, na primeira partida, está relacionado, dores musculares, recuperado, e pode ser um reforço aí para enfrentar o Palmeiras. E também fica essa dúvida, como é que o Tite vai amar o time sem o De La Cruz? Recua o Gerson, que está jogando demais, fazendo aquela função solto pelo lado direito. De volta também, né? Ou reforça o meio campo ali com o Alan, enfim. São muitas possibilidades aí nesse tabuleiro desse jogo. Começando pelo Palmeiras, a gente vai ver então um retrospecto do Palmeiras com e sem o Estevão, né? Porque de repente apareceu, né, ainda em jogo de Libertadores, quando ele se torna ali titular, e de repente tem sido o destaque do time. Então, olha só, joga contra o Flamengo nessa temporada com e sem o atacante. Então, com quase 70% de aproveitamento. Até que sem o atacante o aproveitamento nem cai tanto, mas 60%. Gols marcados a média de 1,6 e 1,2, e as finalizações por jogo, esse número também cai. Palmeiras tem sentido falta desse jogador, Jean? Sem dúvida, Bruno. Eu acho até que talvez mais falta do que esses números indicam, né? Como verdade. você falou, a diferença é pequena aí. Mas a verdade é que o Estevão era, com alguma margem, o principal destaque do time ofensivamente falando nas partidas em que estava atuando. Então, é óbvio que a ausência dele é muito sentida. A situação do Palmeiras é muito complicada e acho que talvez, na cabeça de muita gente, passasse muito pela volta do Estevão para ter essa esperança um pouco maior de conseguir reverter o resultado contra um Flamengo que, é bom que se diga, jogou muito bem contra o Palmeiras, né? Então, é óbvio que houve muita crítica em relação à postura do Palmeiras, ao não querer ou não conseguir nem mesmo contra-atacar,
mas aí a gente tem que lembrar um pouco do histórico do Abel nesses confrontos de mata-mata contra elencos mais capazes. É sempre assim. Você pode... Eu discordo de quem diz que o Abel é o cara que só joga na retranca, né? Não é verdade, basta olhar os números, as campanhas nos campeonatos, mas ele tem uma coisa, em mata-mata, contra elenco mais poderoso, e certamente o elenco do Flamengo é mais poderoso do que o do Palmeiras, ele costuma ter essa postura. A gente vai lembrar principalmente nas primeiras partidas. Exato. Acho que até aquele jogo contra o Atlético no Allianz, né, pela Libertadores, em que ele estava jogando muito com o regulamento, né, dizendo, bom, se empatar por 0-0 em casa, tem 1-1 ou 2-2 fora que acaba classificando. E foi até o que aconteceu. Mas, enfim, agora não vai poder ser assim. Agora o Palmeiras vai ter que sair para o jogo, vai ter que atacar, vai ter que deixar espaço para um Flamengo que tem jogadores muito bons para contra-atacar. Então, é claro que é uma situação bastante complicada. A ausência do Estevão complica ainda mais uma situação que já não é nada simples. É curioso que no ano passado, quando o Palmeiras sofreu aquela sequência... Na verdade, no ano passado, quando ele perde o Dudu, o Palmeiras sofre uma sequência de jogos ali sem vitórias, né? Isso causa até a eliminação do time, não é, Vinícius? Na Libertadores. Demora para o Abel encontrar uma nova equipe. Ele acaba encontrando também graças ao Endrick. E agora, com a ausência do Estevão, ele também ainda não encontrou a equipe sem esse jovem ponta. Que vai além também, né, Bruno? Você perdeu o Estevão e vamos dizer assim, as soluções são jogadores recém-chegados também. De características diferentes. De características diferentes. A questão é que no Estevão você não vai achar. Que é um jogador que ele consegue equilibrar as duas coisas. Ele é muito capaz de criar situações e concluir situações. É um jogador, assim, que a gente tem falado aqui muitas vezes, que é para ser um nível bem alto, assim, que ele vai atingir. Mas eu tenho falado muito sobre isso. Uma equipe de futebol, ela não é linear, cara. Ainda mais se a gente olhar para 4 anos de um trabalho. É verdade. E 80 jogos por ano. É isso. Assim, é muito... De verdade, eu fico vendo o nível que essa crise que o Palmeiras, eu coloco entre aspas, porque para mim não tem crise. Eu acho que o próprio palmeirense está criando uma crise onde não tem... Não é nem o palmeirense, né? O pessoal que invadiu ali, é um outro na internet. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. Mas assim, essa comissão técnica já deixou muito claro que ela tem a capacidade, sim, de achar de novo. Vai ser agora contra o Flamengo? Não sei, o Palmeiras ainda vai ter 2 campeonatos para jogar no ano. A temporada passada mesmo, o sentimento era de ter arrasada. O Palmeiras termina o campeonato. Se tem um clube hoje que está ajustado a ponto de conseguir achar, é o Palmeiras. Realmente eu não consegui entender toda essa gritaria, toda essa loucura. Acho que o Abel vai vir com novidades sim para esse jogo. Acho que ele vai tentar, de alguma forma, trazer algum fato novo. Seja, ele já retornou a questão dos 3 zagueiros contra o Inter. Mas esse fato novo para você é no discurso, que já começou, ou é na equipe? O discurso, ele já está buscando a mobilização. Tá. E eu acho que ele está corretamente, trazer a torcida. Você tem que vir para um discurso, sim. E mas o discurso não é exatamente novo também, né? Vamos Não falar é. a verdade. Sim. E acho que não é nem que a gente concorde com o que ele está falando, mas a gente entende aonde ele quer chegar. Então, eu estou muito curioso como que ele vai vir para esse jogo, primeiro com relação à escalação. Tá. Se ele volta para uma situação de 2 laterais, que a gente já... De La Cruz, então, ele não vem para São Paulo, é isso? Não foi relacionado, já é baixa certa aí para esse jogo. E eu estava até comentando aqui a dúvida para montar esse Flamengo no meio campo ali. Retorna o Gerson e coloca ali o Luiz Araújo, que entrou muito bem no primeiro jogo, né? No lugar do Cebolinha. Até não entrou do lado dele, né? Entrou do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo. Ele é canhoto, mas está acostumado a jogar joga pelo lado direito. É. Então, é essa a dúvida no Flamengo aí, já que tem o Cebolinha à disposição, né? Vamos ver como é que ele vai amar esse meio campo, um time mais contido ali no meio campo, ou com o Gerson, que está jogando muito na função ali pelo lado direito. Uma curiosidade, Bruno, a gente falava aqui da história, né? O Palmeiras está 7 jogos sem vencer o Flamengo no Allianz Parque, desde 2017, a última vitória em 2017. Nesse período aí, nesses 7 jogos, 5 empates e 2 derrotas. O Abel Ferreira nunca conseguiu vencer o Flamengo no Allianz Parque. Olha só. 4 jogos, uma derrota e 3 empates. Ele só venceu em Montevidéu e em Brasília. Só em Montevidéu e Brasília. Porque no Maracanã ele também não ganhou. É verdade. Só em Montevidéu e Brasília, só 2 vitórias. Inclusive. Ah, lá. Pronto. E aí, uma curiosidade, eu estava levantando os números, o Palmeiras não adianta só vencer, né? Precisa vencer por 2 gols para levar a decisão para os pênaltis e 3 para se classificar direto. E aí, uma vitória por 3 gols de diferença
desde 1962, na época da academia. Você vê como é difícil. 62? 62. Eu não era nem nascido. Pois é. Você não vai nem acreditar, mas eu não era nem nascido, Vinícius. Será? Nem o Jean era nascido. Mas isso Nem em São eu. Paulo. Eu não entendi porque o NEM, tá? Você é o veterano aqui da... Isso é em São Paulo. Hã? Isso é em São Paulo. Em São Paulo. 3 gols de diferença desde 1962 em casa. Mas é muito significativo para um confronto como esse, 2 times grandes como esse, conseguir uma goleada por 3 gols. Eu não desacredito. Pode. Eu não desacredito. Mesmo Mas assim, Renatinho? isso mostra, assim. isso mostra só que seria um feito, né? O feito histórico aí, tirar o Flamengo depois de... Mas, o Renato, e a ausência do De La Cruz? Qual é o peso dela para o Flamengo? Não, é grande porque é um dos jogadores mais regulares da equipe na temporada. Agora, se tem um elenco capaz de suprir, é esse do Flamengo. Aí vai muito do que a comissão técnica, a gente dá uma olhadinha até nos números, né, dos 2 jogadores, o Cebolinha voltando e o De La Cruz saindo. O De La Cruz é o cara que dá ritmo, né, pro setor, é um jogador muito inteligente. Fez uma partidaça no Maracanã, né? Bom, ele é muito regular, né, mas... E normalmente quando ele come a bola, o time do Flamengo vai junto, assim. Ele é um cara muito termômetro da equipe mesmo. Agora, vai muito do que a comissão técnica vai traçar para planejar, né? Porque assim, se ela escolhe, por exemplo, trazer o Gerson para trás e colocar o Luiz Araújo, por exemplo, ele e o Cebolinha, você tem jogadores mais agudos, entendendo que o Palmeiras vai subir um pouco mais e você tem mais jogadores para atacar a profundidade. Só que você perde também em pegada. O Gerson e o De La Cruz, eles se assemelham, mas eu acho que o De La Cruz é um cara que defensivamente ainda ajuda mais que o Gerson. Apesar de ser um Gerson também, que o jogo que ele fez no Maracanã, defensivamente também, que é um cara que eu sempre cobrei muito nesse sentido, que às vezes dava umas largadas, mas desde a Copa América ali, que o time perdeu muita gente, Verdade, ele assumiu esse papel de ser líder, ele tá pressionando, tá pegando. Então, você pode fazer isso, manter o Gerson na direita, e aí você tem um meio de campo com mais controle, e aí você tem um monte de opção. Você tem o Alan, que é um jogador que sai mais pro jogo, e aí você pode alternar ele e o Pulgar. Você tem o próprio Ortiz, né, que Ortiz, em alguns momentos pode entrar na linha e virar 3 zagueiros, pode fazer... Aí você tem um volante, primeiro volante também. Então, assim, tô curioso para ver como... O Palmeiras, eu quero ver o time inteiro. O Palmeiras pode mudar quase tudo. O Palmeiras é uma interrogação completa. O Flamengo é uma peça só, mas que ela pode mudar todo o tabuleiro, né? Porque você trazendo o Gerson para uma outra posição, você traz outro. Enfim, tô curioso. Porque é uma figura muito importante aí para o time do Flamengo, mas ao mesmo tempo o Cebolinha fazia um bom jogo na primeira partida, não era? Era por ali que o Flamengo levava mais perigo. E em cima do Giai, né? Isso. E aí, de repente, ele sai, mas mesmo com a entrada do Luiz Araújo por ali, o Flamengo não se abate, ele continua com o mesmo ritmo de jogo. E o Luiz Araújo foi bem também no segundo tempo, principalmente, né? Acaba, inclusive, fazendo gol. Então, assim, é o que o Renato fala, né? Assim, opções não faltam. Então... Claro que o De La Cruz que levou o Tele à seleção. Mas de qualquer maneira, os Palmeiras classificar vai ser um feito aí histórico, porque tirar o Flamengo depois de estar perdendo 2-0 em casa com esse time do Flamengo vai ser realmente... E um Flamengo que jogou aí vai bem, ser né? uma bomba pro Tite exato. administrar, né? Vai ser uma bomba pro outro lado. Acho que se não for o melhor jogador talvez tenha sido o melhor. O jogo do Flamengo na temporada. Porque era pra ter sido mais, inclusive. O Flamengo ganhou muito jogo na temporada e acho que assim, o Flamengo teoricamente passou pelo seu momento mais difícil perdendo jogadores essenciais para a seleção uruguaia. Mas assim, teoricamente passou pelo seu momento mais difícil na temporada. Passou em alguns casos conseguindo bons resultados em jogos em que ele nem jogou tão bem, né? Conseguia muito mais na individualidade dos seus jogadores do que no desempenho do time como um todo. Grande, será que o Cebolinha vai pro jogo? Como é que estão os desfalques? Você tem drone? Como tá essa situação da escalação? A gente sabe que o Tite preparou todo o Flamengo para esse confronto, né? Um confronto importante e eliminatório. É jogo de mata-mata, né, Vini? Pois é. A informação que eu tenho ainda é sobre ontem, porque o Flamengo está finalizando nesse momento a preparação para pegar o Palmeiras e depois a delegação embarca para São Paulo. De repente, durante o programa, a gente tem a confirmação, mas ontem o Cebolinha não foi a campo. Embora o Flamengo não tenha informado isso, mas é uma apuração nossa, ele está se recuperando de uma pequena contratura muscular. E a gente precisa mencionar isso porque é a terceira lesão muscular que o Cebolinha tem nesse período de 7 meses
de temporada em 2024. Isso não é normal para um jogador como ele. E quando eu falo um jogador como ele, porque é um jogador que se cuida bastante fora das 4 linhas, faz todo o tratamento que precisa fazer, nunca sofreu tanto de... Por exemplo, ele teve apenas uma lesão muscular e lá no Benfica, em 22 meses de clube português, ele teve apenas uma lesão muscular e no Flamengo esse ano foram 3 lesões musculares e ainda teve problema no tendão e também no quadril. Então é um jogador que está sofrendo muito com problemas físicos. Se eu tivesse que arriscar, eu acho que ele não vai para o jogo de amanhã. Sabe por quê? Vamos parar e pensar aqui no planejamento. O Bruno Henrique está suspenso para o jogo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique joga na mesma posição que o Cebolinha. Para que você vai forçar o Cebolinha para o jogo de amanhã, sendo que no final de semana você não vai ter o Bruno Henrique? Perfeito. Então é melhor você preparar esse jogador para pegar o Palmeiras no final de semana. Cebolinha, Vene? Confesso que eu não sei de cabeça. Aí a produção pode nos ajudar. Ele em minutagem, ele tá aí entre os... Ele não é um jogador com idade avançada. Não é. 24, mas assim, em minutagens na temporada, ele tá no ranking, ali num topo alto, né? Dos que mais... Não, já é mais velho, 28 anos. Dos que mais rodaram com o Tite, talvez, aí, na minutagem da temporada. Isso pode ser muito levado em consideração também, né? A questão do quanto esse cara já jogou na temporada. E essa é uma grande preocupação hoje, não só do Tite, como de todos os treinadores e as pessoas que trabalham com futebol de alta performance no Brasil. A gente fala tanto do calendário, Pedrosa, e parece até que a gente fica muito maçante nesse assunto e muito chato nesse assunto, mas é que, de fato, ele é determinante para saber como que tu vai até o final do ano. Porque se você não se controlar, não cuidar dos seus atletas, da minutagem e tudo mais, tendo um grupo como o do Flamengo que briga por 3 competições, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, você pode estourar todo mundo. Então, assim, é sempre muito delicado e a gente faz isso com muito cuidado por aqui, quando a gente vê o Tite escolhendo, o Arthur Jorge, os outros treinadores escolhendo, vou segurar um jogador, esse jogo ele não vai participar, porque hoje essa minutagem, ela é muito importante, esse cuidado, o Pedrosa. Para você ter uma noção, só ilustrando o que você falou, são 28 jogos do Everton Cebolinha, 1.888 minutos. Os jogos dele no Campeonato Brasileiro são 9, na Libertadores 5, na Copa do Brasil 2 e no Campeonato Carioca foi o momento que ele mais jogou com 12 jogos. Ou seja, mais uma vez os estaduais pesam na temporada do cara. Por quê? Ele jogou mais tempo dentro do Campeonato Carioca, que não dá dinheiro de premiação, que não é o principal título do Flamengo nem de perto, que é um campeonato que a gente fala sempre aqui, nós não somos contra o Campeonato Carioca, nós somos contra o formato do Campeonato Carioca, onde você, por exemplo, desgasta seus atletas. O Vasco perdeu 2 jogadores por lesão dentro do Campeonato Carioca, um Everton Cebolinha, que é um dos principais jogadores do Tite, também vem sofrendo com lesões, entre tantos outros que a gente poderia citar aqui. E nas competições principais, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, esses caras já chegam arrebentados de tanto jogar dentro do Campeonato Carioca, que é um campeonato que é aquilo que a gente sempre fala, ganhou, obrigação, não ganhou, panela de pressão. Então eu acho que esse formato tem que ser revisto. O Vasco jogou no sábado e vai jogar na terça-feira. O Flamengo vem de uma maratona gigante e vai jogar Libertadores na altitude, depois de jogar a Copa do Brasil e Brasileiro. O Botafogo é outro time também. Pega a Bahia, pega Palmeiras, só pega time complicado para poder, em relação aos seus objetivos na temporada. Enfim, é muito complicado o calendário do futebol brasileiro e eu não tenho dúvida que o principal problema é a quantidade de datas que a gente acaba reservando para o campeonato estadual e depois, na hora de jogar as principais competições, os elencos estão já desgastados. A CBF precisa resolver isso. O campeonato carioca, o campeonato estadual para os grandes times do futebol brasileiro precisa ser reduzido. Senão a gente vai ver o Everton Cebolinha, o Payet, o Tiquinho e tantos outros sempre se machucando. Aí a gente vai voltar no tempo. O que o Tite fez na final do Campeonato Carioca, sendo que ele já tinha vencido o Nova Iguaçu no jogo de ida? Ele priorizou o segundo jogo do Campeonato Carioca e poupou em competições extremamente importantes, como Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vocês vão se recordar do debate aqui. Porque se ele perdesse... Porque se ele perde... Gente, mas peraí. Não dá. Na ocasião, acho que nem os jogadores do Nova Iguaçu acreditavam que eles fossem conseguir virar. O debate não é o Flamengo. O debate é amplo. O calendário. Não, tudo bem. Mas Mas olha só. Se o Tite teve a oportunidade de poupar numa final do Campeonato Carioca,
para priorizar outras competições e ele fez o inverso, aí vale a crítica ao Flamengo. Tudo bem, eu concordo com o que você disse sobre o Campeonato Carioca. O problema é o Você seguinte, também criticou a questão das reservas no último o jogo. problema do o Cebolinha... Flamengo correu o risco de ficar fora das oitavas de final da Libertadores por conta disso. Eu sei, mas o problema do Cebolinha não é o jogo da final. Não, são os tudo bem. 11 jogos que ele fez antes. Mas olha como é delicado esse assunto e como tem que realmente, para alguém, que não somos nós, né? A gente tá aqui para só comentar. Mas imagina assim, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o Carioca. Não, sou contra. A gente é contra, já falamos várias vezes aqui. Nós três somos contra, não só por tudo que é o Carioca na história do futebol carioca, como também para os times de menor investimento. Como é legal você ver jogadores sendo revelados, quantos jogadores nasceram no Campeonato Carioca. Eu sou um exemplo vivo, eu nasci no Campeonato Carioca. Então, assim, não é contra o Carioca. Mas vamos dizer que fosse, então vamos fazer o seguinte... O Carlinhos, que deu 3 pontos ao Flamengo recentemente, nasceu no Campeonato Carioca. Outros, se a gente for lembrar aqui, muitos. O problema é o formato. Vamos tirar o Carioca. Aí a gente também vai ficar o mês de janeiro inteiro, até fevereiro, sem futebol. A gente que vive de futebol, a gente não sobrevive. Então, assim, é meio louco. O que fazer? Como fazer? O formato já foi reduzido nos últimos 2, 3 anos de uma forma brusca que ficou até interessante. Mas mesmo assim, para o calendário, é muito. Talvez botar o Carioca em um outro momento do ano e puxar o brasileiro, não sei. Mas assim, como é que a gente resolve esse problema? Mas é um problema muito, muito, muito além do que a gente pode imaginar. Tirar não é a solução e não deve ser. Reduzir não dá mais, porque já tá num formato tipo... Dá pra reduzir. Enxutinho, Eu acho que dá pra reduzir. Como que reduz? Os times têm que jogar, Fernanda, 6, 7 jogos no Campeonato Carioca. Tem que ser assim. Você joga ali 4 jogos para preparação, 3 jogos para preparação e depois vai para a fase mata-mata, vai para a fase final. A verdade é essa, e você inicia o Campeonato Carioca com jogadores jovens. Gente, é um absurdo o produto do futebol brasileiro priorizar um Campeonato Carioca, os jogadores estarem 100% da sua forma física depois da pré-temporada, onde eles se preparam, em vez de jogar o Campeonato Brasileiro com esse vigor, com essa qualidade, com a questão física apurada. Eu acho que o grande problema hoje do calendário do futebol brasileiro continua sendo os estaduais. E não sou contra, vai acabar o estadual, acaba, nada disso. Mas as datas têm que ser reduzidas. Esses times têm que jogar pouquíssimos jogos dentro do estadual para fazer ali o que tem que ser feito, valorizar o campeonato estadual e dar oportunidade para os garotos, fazer um time sub-23. Eu não sei. O fato é, nós temos problemas nos principais campeonatos do nosso país e do nosso continente, porque esses jogadores já chegam completamente desgastados. Eu acabei de dar um exemplo. O Everton Cebolinha tem 9 jogos no Campeonato Brasileiro. Em que rodada que a gente está? 21ª rodada. Ele jogou mais jogos no Campeonato Carioca. O Everton Cebolinha foi contratado pelo Flamengo para jogar o Campeonato Carioca? Com certeza não. E o De La Cruz, Venê, também é um problema? Como é que tá o De La Cruz? Porque ele não treinou ontem também, né? Com dores no joelho. Achei até que fosse a mensagem falando do time, mas não é não. Eu perguntei. Assim chega um drone, minha gente. É no relógio, já expliquei. Ele não fica olhando o relógio porque ele quer ir embora, que ele tá olhando a hora. Eu já expliquei isso pra minha mãe, já te falei, né? Ele olha o relógio porque o celular dele tá no relógio. Essa foi demais, essa modernidade aí, muito demais. Bem. Ô, Venê, mas enfim, De La Cruz também não treinou ontem com dores no joelho, ficou fazendo trabalhos individualizados na academia. É um jogador que sim, pode ser desfalque contra o Palmeiras nessa quarta-feira. Eu penso sempre no seguinte, eu vou seguir a minha linha, eu não vou ser incoerente. O jogo mais importante para mim é no domingo, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Eu não vejo motivos para forçar um Cebolinha e um De La Cruz no jogo dessa quarta-feira, tendo visto que o Flamengo já entra em campo vencendo por 2-0. Ainda mais sendo em grama sintética e o rapaz está com dores no joelho. E sendo que o próprio Tite já falou que em grama sintética é um jogo muito mais difícil, porque desgasta muito mais ao atleta. Então não faz o menor sentido você forçar a barra, botar 2 jogadores extremamente importantes para um jogo que, teoricamente, vale menos que o jogo de domingo. E ainda tem o jogo contra o Bolívia na próxima semana, pela Libertadores, que é o jogo mais importante do Flamengo no mês. Se bobear, no ano, porque é Libertadores da América. Então, essa é a minha opinião. Eu não forçaria os dois jogadores no jogo dessa quarta-feira. E olha que bonito, vai ter homenagem pro Adílio, tá? O Gerson vai usar a camisa 8 com o nome do ídolo rubro-negro. Já é a camisa do Gerson, né? E aí ele vai usar o nome do Adílio para esse jogo agora contra o Palmeiras já, né? Essa homenagem do Adílio, muito bonito. É isso. A homenagem do Flamengo para o Adílio. Vamos falar do Vascão, hoje tem Vasco em campo. Começa hoje, a gente começou aqui, já começou
a falar de Flamengo e Palmeiras, mas tem jogo hoje já, que é o jogo Vasco entre e Atlético, Vasco e Atlético Goianiense. O Atlético perdeu seu técnico, né? O Wagner Mancini foi demitido e esse rapaz já... Absurdo isso. Ele tava lá, acho que é 2, 3 jogos. 6 jogos. 7 jogos. 6, 7 jogos, é. Então temos aí, olha, o Vasco e Atlético é hoje, o jogo de ida foi 1-1 em Atlético. Lá no Goiânia. Vai me dando as datas, por favor, Michelete. Atlético Mineiro amanhã já. Atlético Mineiro e CRB, o primeiro jogo. É tudo amanhã e quinta. Goiás São Paulo é quinta. Então tá bom. Então do Atlético Mineiro até o Grêmio ali é tudo amanhã. Atlético e CRB, 2-2 o primeiro jogo em Maceió. É difícil pro CRB, né, Luiz? Segurar essa vantagem. Abriu 2-0, né? Jogo de ida. Se segura esse resultado lá, seria muito legal. Seria um CRB, né? Bahia e Botafogo, Facincani. Bom jogo também, hein? Ótimo. É imprevisível pelo resultado do primeiro jogo, né? Porque eu achei que o Botafogo fosse ganhar. Agora o Bahia vai jogar com uma força absurda em casa. Mas se pegar um momento, se o Botafogo quiser colocar a cabeça no lugar, ele tem mais time que o Bahia para ganhar. E o Botafogo, aquilo que eu falei, ele joga fora de casa, melhor fora de casa do que em casa. Impressionante. Bragantino e Atlético Paranaense. O primeiro jogo foi 2-0 pro Atlético. Pro Atlético. O jogo é difícil esse aí, pra mim, é muito difícil de... Até porque o Atlético veio de um resultado ruim. Ele perdeu pro Cruzeiro. Perdeu pro Grêmio 2-0 em casa. Grêmio 2-0 em casa. Palmeiras e Flamengo, já dissemos, né? 2-0 pro Flamengo o primeiro jogo. Fluminense e Juventude, Facincani, é um jogo que dá pro Fluminense Dá reverter esse em resultado. casa. Dá em casa. Agora, o Fluminense também, ele tá numa gangorra, né? Só o Fluminense do Campeonato Brasileiro vem de 4 vitórias. A gangorra foi esse jogo aí. Exatamente. Mas é isso que eu tô falando. Esse foi o ponto fora da curva. Perdeu de 3-2.